Meus irmãos, como muitos aqui já sabem, esse mês nós estamos meditando sobre o tema santidade. Santidade nos moldes de Deus. E eu queria continuar meditando com os irmãos em cima desse tema, pedindo que você abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías, capítulo de número 1. Vamos ler dos versículos 10 ao 18. Livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 10 ao 18. O tema desta mensagem poderia ser santidade nos moldes de Deus ou santidade ao invés de religiosidade. Santidade ao invés de religiosidade. Você já está com a sua Bíblia aberta? Abra também agora o seu coração para nós ouvirmos a palavra do Senhor e digerirmos aquilo que Ele tem para falar conosco. Certamente Deus tem algo para falar contigo nessa noite, porque a palavra dele nunca volta vazia. Por isso que seu coração possa estar aberto, que a sua mente possa estar atenta para a gente ouvir e compreender tudo que Deus tem para ministrar nos nossos corações nessa noite. Amém? Vamos à leitura do texto. Isaías capítulo 1, a partir do versículo 10, diz assim: Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando virdes para comparecer perante a mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas de lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Amém, irmãos? Meu irmão, você se considera uma pessoa santa? Você é uma pessoa santa? Se parassem você na rua, no seu trabalho, e te perguntassem, você é santo? O que você responderia? No Novo Testamento, nós podemos observar que a igreja de Jesus, ela é tratada como santa. O apóstolo Paulo, escrevendo a algumas igrejas, chamou os irmãos em Cristo, chamou os crentes de santos. Ele faz isso quando ele escreve aos Filipenses, quando ele escreve aos Colossenses, quando ele escreve aos irmãos de Éfeso e outros também. Mas para nós respondermos corretamente essa pergunta, nós precisamos antes entender o que essa palavra significa. Precisamos entender se essa palavra pode ter mais de um significado.
precisamos entender se essa palavra pode ser usada em mais de um contexto. Porque quando o apóstolo Paulo chama a igreja de santa, quando ele chama os irmãos, os crentes, de santos, ele não estava querendo dizer que esses irmãos eram perfeitos. Ele não estava querendo dizer que esses irmãos eram sem pecado. Não estava querendo dizer que eles eram irrepreensíveis. Prova disso é que o apóstolo Paulo também fala isso para os irmãos de Corinto, e os irmãos de Corinto estavam cheios de erros, a qual o apóstolo Paulo tem que corrigir. Então, a palavra santo, o que significa? Será que significa mais de uma coisa? E quando a gente vai para a teologia cristã, a gente vê que sim. Paulo está chamando os irmãos de santos, não no sentido de serem perfeitos, não no sentido de serem puros, mas no sentido de que eles são separados por Deus. Eles são consagrados por Deus e para Deus. Esse é o tipo de santidade que os teólogos vão chamar de posicional. Uma santidade posicional. Por quê? Porque antes você era inimigo de Deus, mas Deus te transportou das trevas para a luz. Agora a sua posição diante de Deus não é mais de um pecador rejeitado e que está longe, mas agora a sua posição diante de Deus é de um filho amado que está perto. Então, nesse sentido, você é santo, porque você é separado do mundo. Deus te escolheu, Deus te consagrou. Então, nesse sentido, todos nós somos santos. Agora, um segundo aspecto, um segundo contexto, onde a palavra santo também é aplicada, é no sentido de ser puro, no sentido de ser perfeito, alguém que é 100% bom, alguém que não tem pecado, não tem mancha, alguém que é irrepreensível. E aí a gente sabe muito bem que nesse sentido, nós não somos santos. Então nós somos santos e não somos santos. A resposta correta para essa pergunta seria sim e não. Sim, somos santos porque somos consagrados a Ele, separados, eleitos, e não porque não somos perfeitos. Temos erros, temos falhas, temos pecados, temos coisas que devem ser corrigidas em nossas vidas. Mas o detalhe é que Deus, quando Ele nos consagra, quando Ele nos escolhe, Ele vai exigir que andemos em santidade em todos os aspectos. Porque Ele nos consagrou com um objetivo. Ele nos consagrou com um propósito. E o propósito é para sermos santos e irrepreensíveis, como está escrito em Efésios. Ele nos santificou para que nós pudéssemos ser puros. 1 Pedro 1,15 vai dizer, sede santos. Filipenses 2,5 vai dizer, sede perfeitos. Hebreus 12,14 vai dizer, sem santidade, sem santificação, ninguém verá ao Senhor. Então a santidade é algo que Deus exige de nós. Ele já nos separou, Ele já nos consagrou, Ele já nos colocou no caminho. Agora Ele quer que nós andemos em direção à perfeição, à imagem e semelhança do Seu Filho, Jesus Cristo. Então Deus nos consagra, nos elege com esse propósito. Mas nem sempre o povo separado por Deus, o povo consagrado por Deus, obedece ao Senhor como deveria. E esse é o exemplo do povo de Israel. O povo de Israel era um povo santo, um povo separado, um povo escolhido por Deus. Para quê? Para andar em santidade, para serem perfeitos. Mas o que nós vemos na palavra de Deus é que eles falhavam miseravelmente. O coração deles era duro. Eles pecavam, eles caíam na idolatria, eles abandonavam ao Senhor. E nesse contexto em que o profeta Isaías está profetizando, o povo estava num estado tão degradante que no versículo 10 você vê que eles são comparados com Sodoma e Gomorra.
E você lembra bem que a cidade de Sodoma e Gomorra foram destruídas porque chegaram no mais fundo do poço da imoralidade, da perversidade. E Israel não estava tão longe. Eles são comparados com Sodoma e Gomorra. O povo não queria mais saber de Deus, não havia temor, não havia obediência, não havia arrependimento. Vemos também pelo contexto que os sacerdotes não buscavam ao Senhor, não incentivavam o povo a buscar ao Senhor. E aí, como consequência, a gente vai ver que o profeta Isaías, no primeiro capítulo, ele vai falar da boca de Deus muitas coisas a respeito do povo. Ele vai dizer que o povo está sendo perverso, que o povo está sendo rebelde, que o povo está enfermo da cabeça aos pés. E muito interessante no versículo 3, que Deus chama eles também de burros. São burros. Versículo 3, Deus vai dizer que o boi conhece o seu senhor, a jumenta reconhece seu dono, mas Israel não reconhece o seu senhor. Isso é uma outra forma de chamar eles de burros. O povo estava cego pelo pecado. Mas a continuação do texto, depois do versículo 10, a gente vai perceber que o povo perdeu tudo. Perdeu o temor, perdeu a comunhão com Deus, mas teve algo que eles não perderam: a religiosidade. O povo não perdeu a religiosidade. Eles não tinham nada com Deus, mas os versículos seguintes vão nos mostrar que eles continuavam indo no templo, que eles continuavam sacrificando, que eles continuavam realizando festas, que eles continuavam realizando jejuns. Provavelmente as festas que eles realizavam eram as celebrações, celebração da Páscoa, Pentecoste, festa dos tabernáculos, ou seja, havia uma manutenção da tradição, mas não havia vida com Deus. Não sobrou temor, não sobrou reverência, não sobrou santidade. O que sobrou foi uma religiosidade. Mas Deus está dizendo para eles aqui que Ele não queria sacrifícios sem temor. Deus não queria festas sem obediência. Ele não queria que eles fossem no templo sem intimidade com Ele. Deus não queria o serviço deles, os dízimos, os rituais, se não houvesse o quê? Santidade. Por isso, dos versículos 11 ao versículo 15, é como se Deus estivesse dizendo para eles o seguinte: eu não quero a religiosidade de vocês, eu quero santidade. E eu convido você a ler comigo mais uma vez, do versículo 11 ao versículo 15, na versão NVT, que é a nova versão transformadora. Dos versículos 11 ao versículo 15, vai dizer assim: o que os faz pensar que desejo seus muitos sacrifícios? Diz o Senhor: estou farto de holocaustos, de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho prazer no sangue de touros, de cordeiros e de bodes. Quem lhes pediu que fizesse esse alvoroço por meus pátios quando vêm me adorar? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso que oferecem me dá náusea. Suas festas de lua nova, seus sábados e seus dias especiais de jejum são pecaminosos e falsos. Não aguento mais suas reuniões solenes. Odeio suas festas de lua nova e celebrações anuais. São um peso para mim, não as suporto. Não olharei para vocês quando levantarem as suas mãos para orar, ainda que ofereçam muitas orações, não os ouvirei, pois suas mãos estão cobertas de sangue. Repara comigo, Deus não está falando que eles deixaram de ir para o templo. Deus não está falando que eles deixaram de orar. Deus não está falando que eles deixaram de sacrificar. Deus está falando que eles estão fazendo tudo isso, mas sem coração, sem verdade, sem sinceridade, movidos apenas por uma falsa religiosidade. Eles iam ao templo, mas não adoravam. Eles sacrificavam os animais, mas não se arrependiam do pecado. Eles realizavam as festas que celebravam os grandes feitos do Senhor, mas não eram agradecidos a Deus. Essa é a marca da religiosidade.
e religiosidade aqui tomado no sentido pejorativo. É pragmatismo, é ação, mas sem coração e sem devoção. A religiosidade, ela pode ser marcada por um ativismo, pelas práticas das boas obras, mas são ações desprovidas de amor, desprovidas de zelo, de cuidado, de sentimento e de verdade. Essa era a situação do povo de Israel. Mas agora, eu pergunto para mim e para você, será que nós não temos sido religiosos como o povo de Israel? A pergunta inicial foi se você é santo. E se você interpretou inicialmente essa pergunta como eu sou perfeito, você com certeza respondeu que não. Você respondeu no seu coração que não, eu não sou perfeito, eu não sou santo nesse sentido. E provavelmente a maioria aqui respondeu isso, porque a gente reconhece as nossas falhas. Nós reconhecemos os nossos pecados, ou pelo menos deveríamos reconhecer. Mas agora, quando a gente se depara com a pergunta, será que você não tem sido apenas religioso? Creio eu que a grande maioria aqui responderia que não. Porque é muito mais fácil nós reconhecermos que temos certas falhas, certos erros, reconhecermos que temos alguns pecados, mas dificilmente nós iríamos admitir que temos sido religiosos muitas vezes. Mas eu quero levar você a pensar nessa hipótese profundamente. Será que eu realmente não tenho sido apenas religioso? Porque se nós, ao menos, não considerarmos essa hipótese, isso é sinal de que a gente tem uma autoconfiança muito grande. Uma autoconfiança tão grande que a gente pode acabar tropeçando nela. Será que, como Israel, não temos apenas cumprido com a formalidade, com os ritos, com as festas, os trabalhos, a tradição, o costume? Por que você veio à igreja hoje? Será que você veio para a igreja hoje apenas porque é domingo? Será que o que nos move a estar na casa de Deus é realmente um desejo ardente para adorá-lo ou apenas costume e tradição? Um hábito? A verdade é que nós podemos estar na casa de Deus atuantes, operantes, como Israel estava sendo, mas frios e mortos espiritualmente. Será que não pegamos determinados compromissos na igreja apenas para nos sentirmos bem conosco mesmo? Será que eu faço isso para me sentir bem, para ter a sensação de dever cumprido, ou realmente porque eu amo servir ao Senhor e aos meus irmãos? Será que eu faço bem porque eu quero uma pedrinha a mais no meu galardão, ou eu faço isso porque eu amo de fato o Senhor? Será que eu venho para a igreja, de fato, porque meu coração está ardendo e sedento por mais de Deus, ou aqui eu tenho executado um ritual que é mecânico, que é frio e que é sem vida? Muitas das vezes nós podemos ter pensamentos errados a respeito da religiosidade. Nós confundimos religiosidade com outras coisas. A gente pensa que religiosidade tem a ver apenas com formalidade, com excesso de tradição. Quando se fala em uma figura de alguém religioso, você logo imagina aquela pessoa de terno e gravata, com a Bíblia debaixo do braço, aquela Bíblia imensa debaixo do braço. Talvez a gente imagine algo desse tipo, mas um jovem descolado, que veste um oversize, que anda de all-star, que fala com gírias, esse também pode ser um religioso. Porque religiosidade não tem nada a ver com formalidade, com excesso de tradição, com conservadorismo. Religiosidade tem a ver com hipocrisia.
Muitas vezes a gente reduz religiosidade com ativismo religioso. Religiosidade e ativismo religioso podem estar conectados? Sim, mas não se resume a isso. Por quê? Porque aquele que não faz nada na casa de Deus, aquele que não faz nada na comunidade cristã, também pode ser um religioso. Porque ele só faz um pouco para se sentir bem, ou para dizer que está fazendo, ou porque ele vive a semana toda como um descrente, mas no domingo ele faz questão de estar na igreja. Ele vive o mês todo como um ímpio, mas na ceia ele faz questão de estar. Ou seja, ele não é um ativista, ele não está fazendo tudo na obra de Deus, na casa de Deus, mas ele está sendo um religioso, mantendo tradição, mantendo um costume ali, mas mera hipocrisia. O que Deus queria do seu povo não era isso. O que Deus queria do seu povo era santidade. Até mesmo aquele que se julga equilibrado pode estar caindo nas amarras da religiosidade. Nós sempre temos a tendência de achar que nós somos equilibrados. Eu não sou religioso, não. Por quê? Porque eu não sou como fulano. Já viu fulano? Religioso que só. Eu também não sou como ciclano, não. Tá vendo? Aquele lá é muito largadão. Eu sou equilibrado. Mas o nosso coração é enganoso. O nosso coração é enganoso. Os fariseus e os mestres da lei também não se consideravam hipócritas, mas eles eram. E o que revelou a hipocrisia deles foi Jesus Cristo. Alguns se converteram porque ouviram as palavras do Mestre. E nós também devemos fazer o mesmo. Devemos olhar para Cristo, porque Ele revela tudo o que está de errado em nosso interior. Porque quando tudo o que sobra nas nossas vidas é a religiosidade, nós nos tornamos zumbis. Porque o zumbi parece que está vivo. Ele até anda, ele até se mexe, mas ele está morto. Assim é aquele que tem apenas a religiosidade. Nós nos tornamos como sepulcros caiados, belos por fora, mas carregando um morto por dentro. Esse não era o desejo de Deus para Israel, esse não é o desejo de Deus para as nossas vidas. Deus não quer que você esteja aqui num domingo à noite, sem vontade, sem desejo de estar louvando, sem desejo de estar cultuando. Tudo bem que tem dias que nós estamos cansados e nós vamos, mas nós vamos porque queremos dar o nosso melhor a Deus. O que é muito diferente de fazer isso apenas por um sentimento de obrigação. Mas Deus, Ele quer você aqui com o coração aberto, com um coração zeloso por Ele, pela presença dEle, com reverência, com temor, com santidade. Ele não quer que o seu corpo esteja aqui e o seu coração esteja lá fora. Ele não quer que você esteja aqui fisicamente, mas a sua mente está lá fora. Ele quer você por inteiro, 100% de quem você é. O desejo de Deus é muito mais elevado para nós. Muito mais do que rituais mecânicos e sem vida. Deus, Ele quer vida e vida em abundância para nós. E Paulo explica isso muito bem em Efésios. Ele diz que nós fomos separados para sermos santos e irrepreensíveis. E Deus quer levar o seu povo a esse entendimento. E a gente se depara então com os versículos 16 e o versículo 17, que vai falar o desejo de Deus para o povo, que era a purificação, a santificação. O verso 16 vai dizer: lavai-vos, purificai-vos. Diz o verso 16, pode colocar na Almeida Revista Atualizada de novo. Verso 16, lavai-vos e purificai-vos. Talvez você tenha muitos planos, muitos sonhos, muitos objetivos na sua vida, mas o alvo de Deus para a sua vida é a perfeição. Ele deixa claro que nós devemos caminhar em direção a esse alvo, e esse alvo é Cristo. Ele dá uma ordem ao seu povo, e a ordem é: purifiquem-se, tornem-se limpos. Deus já fez por nós
o que nós não poderíamos fazer, Ele nos colocou no caminho. Agora Ele quer que nós andemos com as nossas pernas em direção a Jesus Cristo. E perceba que nesse texto, a responsabilidade de se purificar, de se lavar, ela recai sobre nós mesmos. Certa vez alguém disse o seguinte: a salvação é pela graça, a santificação pela obediência. John Owen, um teólogo puritano, vai dizer que a salvação, na salvação não há esforço humano nenhum, mas agora na santificação nós devemos correr, nós devemos lutar, nós devemos batalhar. A responsabilidade de vencer o pecado é sua, é minha. A responsabilidade de começar a praticar o bem é sua, é minha, é nossa responsabilidade. Na continuação do verso 16, Deus vai dizer: tirai a maldade dos vossos atos diante de meus olhos. Ou seja, Deus está dizendo: eu estou vendo a perversidade de vocês, eu estou olhando. E aí Deus vai dizer: cessai de fazer o mal. Cessai de fazer o mal. Deus não está dizendo para o povo o seguinte: olha, vocês podem fazer o mal de vez em quando. Vocês podem fazer o mal contanto que a frequência seja baixa. Não. Deus está falando: cessai. Deus deseja uma ruptura definitiva com o pecado. E muitas vezes, ao invés de nós rompermos definitivamente com o pecado, nós queremos, na verdade, administrar a frequência do pecado nas nossas vidas. Tudo bem, desde que seja eventual. Não. Deus está dizendo aqui, cessai de fazer o mal. E o cessar de fazer o mal aqui no original significa afastar, decapitar, significa extirpar, significa pôr para fora. É isso que Deus quer. E como que um cristão pode decapitar o mal em sua vida? A resposta é se aproximando de Cristo. Porque aonde a luz chega, as trevas se dissipam. Para lutar contra o mal, nós não pegamos nas nossas armas, nos nossos escudos, nós não nos apegamos aos nossos recursos e vamos lutar contra o mal. Não. Na verdade, nós nos abrigamos em Cristo. Se é uma guerra, nós não somos a infantaria que vai na frente. Nós somos aqueles que se escondem num abrigo seguro, que é Jesus Cristo. Porque escondido neles, aí sim nós damos grandes passos no caminho da santificação. Porque afinal de contas, quem venceu o pecado foi Ele na cruz do Calvário, quando derramou seu sangue por mim e por você. Versículo 17, Deus vai dizer o seguinte: aprendei a fazer o bem. Ou seja, o povo não sabia praticar o bem. O povo estava tão perdido que tinha que aprender a fazer o bem. E aqui a gente aprende também o seguinte, que santidade não é apenas sobre deixar de fazer o mal, mas sobre praticar o bem. Sobre isso eu já falei algumas vezes aqui, em algumas outras pregações. Porque muitas vezes as pessoas resumem santidade a não toque nisso, não faça isso, não assista aquilo. As pessoas resumem santidade a abnegação, mas muito além disso, santidade é sobre amar, é sobre fazer o bem. Por isso Deus fala aqui na continuação do verso 17, atender à justiça, repreender o opressor, defender o direito do órfão, pleitear a causa das viúvas. Deus mostra que santidade também está ligado com um desejo por justiça na sociedade. E aquilo que está ao nosso alcance, nós fazemos para que o amor não seja apenas teórico, mas prático. C.S. Lewis falou muito bem sobre isso no seu livro O Peso da Glória. Ele começa já dizendo que se nós perguntássemos aos cristãos de hoje qual é a maior virtude cristã,
os cristãos responderiam: abnegação. Mas se nós perguntássemos a qualquer cristão do passado qual é a maior virtude cristã, ele lhe diria: amor. Deus não quer que você apenas deixe de praticar o pecado. Ele quer também que você comece a praticar o bem. Quantas pessoas você pode abençoar? Quantas pessoas podem ser alvo das suas boas ações? São muitas, são muitas. Mas muitas das vezes nós estamos despercebidos para isso, porque nós estamos preocupados conosco mesmos. E o evangelho, a igreja, a eclésia, que significa ir para fora, deve ser praticado em nossas vidas. Nós também temos que olhar para fora, ir para fora de nós mesmos, ir para fora dos nossos próprios problemas e nos preocuparmos uns com os outros. Porque há irmãos necessitados de ajuda, há órfãos que precisam que seus direitos sejam defendidos, há viúvas que precisam de visita, há viúvas que precisam de palavras de consolo. O versículo 18, irmãos, vai nos revelar algo novo. O versículo 18 revela que a santificação é uma sinergia. Isto é um trabalho em conjunto. Nós trabalhamos, lutamos, agimos em favor da santificação e Deus intervém ao nosso favor. Deus trabalha junto conosco. É diferente da salvação. A salvação, nós dizemos que é o quê? Monergismo, porque é só Deus agindo. Na salvação, no processo de salvação, nós somos passivos. Deus, ele vem, ele age e nos salva. Agora, na santificação, nós somos ativos e Deus também. O versículo 18 nos revela que Deus vai nos purificar. Ele vai remover a nossa sujeira. Perceba só, versículo 16, Deus está falando para o povo se lavar, para o povo se purificar. E o 18, Deus vai dizer que ele vai tornar as vestes do povo brancas. Então é um trabalho que ocorre em conjunto. O versículo 18, na versão NVT, vai dizer o seguinte: venham, vamos resolver esse assunto, diz o Senhor, Deus chamando o povo para resolver essa questão. Embora seus pecados sejam como a escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como o carmesim, eu os tornarei brancos como a lã. A cor escarlate vermelha representa o sangue que o povo tinha em suas mãos. Mas o perdão de Deus poderia limpar essas mãos ensanguentadas. Perceba o que aconteceu aqui nesse versículo 18. Deus está anunciando que não importa o tamanho do pecado, a gravidade das falhas deles, porque o seu amor e o seu perdão é ainda maior. Perceba que nesse versículo 18, Deus está dizendo para o povo o seguinte: o pecado de vocês é grande, mas o meu amor e o meu perdão é muito maior. Paulo vai falar sobre isso quando ele diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Esse é o evangelho, que apesar dos meus defeitos, apesar das minhas falhas, apesar dos meus deslizes, apesar das minhas omissões, o perdão de Deus, a graça de Deus é muito maior. E Deus está dizendo: volte-se para mim porque há perdão, volte-se para mim porque há recomeço, volte-se para mim porque há limpeza, há purificação. Ainda que vocês estejam sendo apenas religiosos, ainda que vocês estejam apenas como zumbis, eu quero colocar um coração que bate aí dentro. Eu quero dar vida para vocês, eu quero soprar o fôlego de vida em vocês, porque eu vos dou um novo coração, uma nova mente e uma nova veste que é branca.
Quem se depara com essa bondade de Deus, não tem como não amá-lo. Quem enxerga essa beleza, não tem como não correr para os braços dele. A santidade só é um peso para quem não sentiu a leveza do perdão de Deus, do perdão imerecido do Pai. A santidade, ela passa a ser então uma motivação sincera de um coração vivo, de um coração que está ancorado na graça de Deus. A santidade já não é mais um peso, já não é algo que eu sinto uma obrigação, mas eu voluntariamente quero obedecer tudo aquilo que o Senhor me manda, porque eu amo Ele, eu vejo a sua graça, eu vejo a sua bondade, então eu quero me apartar do mal, porque eu o amo. Essa é a verdadeira motivação para a santidade. Não, você não deve deixar de pecar porque o pecado te traz remorso. Você não deve deixar de pecar porque você tem medo que os outros descubram. Você não deve deixar de pecar porque alguém está ficando chateado, está pedindo para você mudar. Não. Você deve deixar de pecar única e exclusivamente porque você ama mais o seu Senhor do que o seu pecado, porque o seu Senhor tem infinitamente mais para te oferecer do que os prazeres dessa vida. O Senhor é melhor do que o hedonismo. O Senhor é melhor do que os deuses desse mundo. E por isso nós queremos nos moldar a Ele. Nós queremos nos moldar à Sua palavra. Nós não queremos tomar a forma do mundo. Nós não queremos agir como o mundo. Não queremos ter a ideologia do mundo. Nós queremos mergulhar no Senhor. Queremos mergulhar na graça dEle. Porque Ele é tudo de bom. Ele é maravilhoso. Nós temos que mergulhar nesse rio e nadarmos cada vez mais fundo e mais fundo. Não podemos, irmãos, nos acomodarmos. Não podemos ser indiferentes a essa graça que nos alcançou. Deus não quer a sua religiosidade, Deus ele quer santidade. Ele quer que cada dia você lute para ser mais santo, mais puro e mais parecido com Jesus Cristo. A história de Israel, irmãos, seguiu. E o povo não ouviu a voz de Deus. Como consequência, eles tiveram castigos, aqui ainda em Isaías, e depois com o profeta Jeremias, o cativeiro para a Babilônia. Mas, assim como Isaías, assim como Jeremias, foram voz de Deus para alertar o povo, para que eles se arrependessem e voltassem para Deus, nós temos hoje a palavra do Senhor, que nos convida e que nos chama da mesma forma, para nós estarmos mais próximos dEle. E podemos aceitar o convite que Deus nos faz no versículo 18. Perceba que nesse versículo 18, o apelo não é feito para não crentes, mas para crentes. O apelo é feito não para pessoas que não iam à igreja, mas o apelo é feito para pessoas que iam para a igreja. O apelo não é feito para pessoas que não praticavam os sacrifícios de animais, ou seja, pessoas que faziam o ritual para poder receber esse perdão. Mas o apelo é feito para essas pessoas que conheciam a tradição. Ou seja, esse convite é feito para mim e para você. Se você é muito envolvido ou não, se você se acha um religioso ou não, mas esse convite é feito. Esse convite é feito para você que, em meio às atividades religiosas, se percebeu não como um peregrino no caminho da santificação, mas como um religioso. Esse convite é para todos nós. Que possamos lutar para termos em nós a aparência de Jesus Cristo. E isso só acontece quando nós vamos em direção a Ele, recebemos também o seu perdão. O perdão de Deus, a misericórdia de Deus, como o Maio coroa aqui, se renova sobre nós a cada manhã. E amanhã você vai acordar, você vai trabalhar, e
e a misericórdia do Senhor vai ter se renovado sobre a sua vida mais uma vez. Amanhã você vai falhar de alguma forma, seja por pecado de comissão, seja por pecado de omissão, mas a graça do Senhor vai estar disponível para você, para no final do dia você chegar e dizer: Senhor, me perdoa pelos meus pecados, e o perdão dele vai te renovar, o perdão dele vai te encobrir. Isso é graça, e a graça de Deus é o nosso combustível no caminho da santificação. Vamos orar, meus irmãos, pedindo a Deus para que possamos continuar trilhando esse caminho, não apenas com uma religiosidade, mas buscando de fato sermos santos na presença do Senhor. Pai, nós te agradecemos por tua palavra, te agradecemos, Deus, por essa revelação maravilhosa, Senhor, por sabermos que temos um Deus tão bondoso e tão amoroso, que apesar de nossas falhas, apesar de nossos pecados, o Senhor nos perdoa e deseja para nós que nós tenhamos a mesma aparência de beleza, de pureza, de perfeição que teu Filho Jesus Cristo. Pai, obrigado por teu amor, por tua graça, que possamos reconhecer e ver essa beleza todos os dias, Pai, em que nós vivermos. Que possamos, Senhor, darmos passos mais largos no caminho da santificação, sabendo, Deus, que o Senhor está conosco, o Senhor está nos fortalecendo. Fortalece aquele, Pai, que talvez precisa liberar um perdão, Pai. Porque liberar perdão é sinal de santidade. Abençoe e dá forças, Pai, para aquele que precisa romper, Deus, com um relacionamento que não é da tua vontade. Dá força, Senhor, para que teu filho ande em santidade, para que teu filho obedeça a tua palavra, Senhor. Dá força, Deus, para aquele que tem que tomar uma decisão, Senhor. Dá força, Deus, para aquele que tem que romper com vínculos, Senhor, que levam para o mau caminho. Que teu filho consiga, que a tua filha consiga, Senhor. Não pela força do nosso braço, mas que nós possamos fazer tudo isso, olharmos para trás e reconhecermos que a tua graça nos sustentou, que o Senhor nos fortaleceu a cada passo em direção ao alvo. Que possamos, Senhor, nos aproximar cada vez mais de Ti. Em nome de Jesus, te pedimos e te agradecemos. Amém. Fique de pé se você puder, por favor.